Olá! Assim como ocorre no Brasil, o espaço agrícola dos países subdesenvolvidos, situados na América Latina, África e Ásia, também apresenta marcantes desigualdades, só que com algumas diferenças. Essas desigualdades, elas estão associadas à diferença entre a produção de subsistência e a produção comercial. Muitas pessoas ainda vivem no campo nesses países pobres porque estão associadas a essa produção de subsistência. Ou seja, são pessoas que vivem no campo e produzem aquilo que acaba servindo como alimento para elas, justificando então esse grande contingente de população rural. Essa produção de subsistência ela está associada a algumas características que eu enumerei aqui. Por exemplo, a adoção de técnicas extremamente rudimentares, com baixo uso de tecnologia, produtos químicos e praticamente a inexistência de maquinários. É a própria família, então, que produz aquilo que come. Dois exemplos desse modelo de produção é a agricultura itinerante e a chamada pecuária transhumante. A agricultura itinerante ela é muito comum nos países da chamada África subsaariana, uma região que fica mais logo ao sul assim do deserto do Saara. Essa agricultura itinerante, ela utiliza técnicas muito ruins de produção rural, técnicas que provocam o esgotamento prematuro das terras, como por exemplo a adoção de queimadas, o que obriga então o agricultor em pouco tempo a abandonar o espaço agrícola e procurar uma nova área. Por isso a expressão itinerante, porque constantemente o produtor ele é obrigado a abandonar as terras por causa do seu esgotamento prematuro. A pecuária transhumante ela é comum nos países montanhosos. Então, é muito comum encontrá-la em parte da América Andina, assim como no Oriente Médio. O rebanho ele é criado nas planícies durante o inverno, para pastar então em áreas onde o pasto ainda está verde. Durante o verão, o pecuarista ele leva o rebanho até o alto das montanhas, sempre à procura desse pasto melhor. Naturalmente, esse constante movimento dos rebanhos, acaba prejudicando a qualidade da carne. E não é todo tipo de rebanho que se adequa a essa prática. Por isso ele é mais comum com caprinos. Do outro lado, a produção desses países ela é marcada por essas outras características aqui. A produção comercial ela está diretamente associada àqueles produtos que foram inseridos principalmente pelos europeus durante o período colonial. Inclusive, muitas das características desse período colonial ainda são mantidas na forma dos tradicionais plantations. Grandes propriedades, latifúndios, que produzem apenas uma cultura e que exploram a mão de obra. A mão de obra escrava foi substituída pela exploração de uma mão de obra abundante, de muitos agricultores que não sobrevivem no campo com a sua produção de subsistência e acabam então empregados e explorados nessas produções. Cresce cada vez mais a participação de agroindústrias estrangeiras associadas a essa produção de plantations. Empresas estrangeiras que se instalam nesses países à procura dessa matéria-prima que é muito mais barata. Inclusive, o investimento estrangeiro ele também está associado a terras. É comum, então, hoje, chineses, sauditas, comprarem terras muito grandes em países africanos, considerando que eles vivem em países onde essas terras não são tão abundantes e baratas assim. Inclusive, esse investimento estrangeiro também está associado à infraestrutura de escoamento dessa produção. Não é raro países muito pobres apresentarem instalações portuárias e ferroviárias muito boas, que contrastam com a realidade socioeconômica do país. Claro que esse tipo de infraestrutura foi investida então por estrangeiros que querem escoar da melhor maneira possível e da forma mais barata a produção realizada nesses locais. A consequência dessas desigualdades, naturalmente, é o aumento cada vez então maior dessa produção comercial sobre as terras
de produção de subsistência. Essa produção de subsistência tende a sumir. Muitos desses agricultores hoje acabam migrando então para as cidades e representando problemas nas cidades por conta do avanço dessa produção comercial, semelhante ao que ocorre no Brasil. Na sequência, resolva o exercício relacionado a essa discussão.